Então me levou à porta, a porta que dá para o oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. E a aparência da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental. E levantou o meu espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi direita de dentro do templo, e um homem se achava de pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e os seus umbrais junto aos meus umbrais, e havendo apenas um muro entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que têm cometido, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra aos da casa de Israel o templo, para que se envergonhem das suas iniquidades, e meçam o modelo. E se eles se envergonharem de tudo quanto têm feito, faze-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, todas as suas ordenanças e todas as suas leis, escreve isto à vista deles, para que guardem toda a sua forma, e todas as suas ordenanças e as cumpram. Esta é a lei do templo, sobre o cume do monte todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que essa é a lei do templo. São estas as medidas do altar em covados, o côvado é um côvado e um palmo a parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda, junto à sua extremidade ao redor, de um palmo, e esta será a base do altar. E do fundo, desde o chão até a saliência de baixo, será de 2 covados, e de largura um côvado, e desde a pequena saliência até a saliência grande será de 4 covados, e a largura de um côvado. E o altar superior será de 4 covados, e da lareira do altar para cima se levantarão 4 pontas. E a lareira do altar terá 12 covados de comprimento, e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a saliência terá 14 covados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados, e a borda, ao redor dela, será de meio côvado, e o fundo dela será de um côvado, ao redor, e os seus degraus darão para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as ordenanças para o altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Aos sacerdotes levitas que são da linhagem de Zadoque, os quais se chegam a mim para me servirem, diz o Senhor Deus, darás um bezerro para oferta pelo pecado. E tomarás do seu sangue, e o porás sobre as 4 pontas do altar, sobre os 4 cantos da saliência e sobre a borda ao redor, assim o purificarás e os espiarás. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode, sem mancha, para oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o novilho. Quando acabares de purificar, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha. Trá-los-ás, pois, perante o Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado, também prepararão eles um bezerro, e um carneiro do rebanho, sem mancha. Por 7 dias espiarão o altar, e o purificarão, assim o consagrarão. E, cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, a qual olha para o oriente, e ela estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso ficará fechada. Somente o príncipe se assentará ali, para comer pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Então me levou pelo caminho da porta do norte, diante do templo, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu o templo do Senhor, pelo que caí com o rosto em terra. Então me disse o Senhor: Filho do homem, nota bem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser a respeito de todas as ordenanças do templo do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada do templo, com todas as saídas do santuário. E dirás aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel.
Porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem, quando ofereceis o meu pão, a gordura, e o sangue, e vós quebrastes o meu pacto, além de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes, ao vosso prazer, guardas da minha ordenança no tocante ao meu santuário. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro, incircunciso de coração e carne, de todos os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel, entrará no meu santuário. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, desviando-se de mim após de seus ídolos, quando Israel andava errado, levarão sobre si a sua punição. Contudo serão ministros no meu santuário, tendo ao seu cargo a guarda das portas do templo, e ministrando no templo. Eles imolarão o holocausto, e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele, para o servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço de iniquidade, por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles levarão sobre si a sua punição. E não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança no tocante ao templo, em todo o serviço dele, e em tudo o que nele se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança a respeito do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa, para me servirem, e guardarão a minha ordenança. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, e dentro da casa. Coifas de linho terão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos, não se cingirão de coisa alguma que produza suor. E quando saírem ao átrio exterior, a ter com o povo, despirão as suas vestes em que houverem ministrado, pô-las-ão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que com as suas vestes não transmitam a santidade ao povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, tão somente tosquearão as cabeças. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. No caso de uma controvérsia, assistirão a ela para julgarem, pelos meus juízos a julgarão. E observarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas festas fixas, e santificarão os meus sábados. Eles não se contaminarão, aproximando-se de um morto, todavia por pai ou mãe, por filho ou filha, por irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe 7 dias. E, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de cereais, a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles. Igualmente as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão para os sacerdotes, também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão de coisa alguma que tenha morrido de si mesma ou que tenha sido despedaçada, seja de aves, seja de animais. Ezequiel capítulo 45. Demais, quando repartirdes a terra por sortes em herança, separareis uma oferta para o Senhor, uma santa porção da terra, o seu comprimento será de 25.000 canas, e a largura de 10.000. Esta será santa em todo o seu termo ao redor. Desta porção o santuário ocupará 500 canas de comprimento, e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 covados. Desta área santa medirás um comprimento de 25.000 covados, e uma largura de 10.000, e ali será o santuário, que é santíssimo. É ela uma porção santa da terra, será para os sacerdotes, ministros do santuário, que se aproximam do Senhor para o servir, e lhes servirá de lugar para as suas casas, e de lugar santo para o santuário. Também os levitas, ministros da casa, terão 25.000 canas de comprimento, e 10.000 de largura, para a possessão sua, para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 canas, e de comprimento 25.000, ao lado da área santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém,
terá a sua parte deste lado e do outro da área santa e da possessão da cidade, defronte da área santa e defronte da possessão da cidade, tanto ao lado ocidental, como ao lado oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas distribuirão a terra pela casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: baste-vos, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai a retidão e a justiça, aliviai o meu povo das vossas exações, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justa, e bato justo. A efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homer, e a efa a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão. E o ciclo será de 20 geiras, 5 ciclos serão 5 ciclos, e 10 ciclos serão 10, a vossa mina será de 50 ciclos. Esta será a oferta que haveis de fazer, a 6ª parte de uma efa de cada homer de trigo, também dareis a 6ª parte de uma efa de cada homer de cevada. Quanto à porção fixa do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um couro, que é 10 batos, a saber, 1 homer, pois 10 batos fazem 1 homer. E um cordeiro do rebanho, de cada 200, de todas as famílias de Israel, para oferta de cereais, e para holocausto, e para oferta pacífica, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará esta contribuição ao príncipe de Israel. Tocará ao príncipe dar os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações, nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha, e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado, e pô-lo-á nas ombreiras da casa, e nos 4 cantos da saliência do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos errados e pelos insensatos, assim fareis expiação pelo templo. No primeiro mês, no dia 14 de mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão ázimo se comerá. E no mesmo dia o príncipe proverá, por si e por todo o povo da terra, um novilho como oferta pelo pecado. E nos 7 dias da festa proverá um holocausto ao Senhor, de 7 novilhos e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também proverá uma oferta de cereais, uma efa para cada novilho, e uma efa para cada carneiro, e 1 hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, segundo a oferta pelo pecado, segundo o holocausto, segundo a oferta de cereais, e segundo o azeite.